Bom dia, amigas e amigos. Eu sou o Catal. Eu sou escritor, sou aposentado. Então, o meu lazer é fazer vídeo para você assistir. E hoje eu estou agradecendo a todos os inscritos que estão aqui no meu canal. O meu canal se chama Contos Reais Catal. É só entrar lá e achar. O Catal é que puxa esse canal. É um canal pequeno. Eu comecei a fazer esses contos o ano passado. Foi no início do ano passado. Faz mais um ano. Vai fazer um ano que eu tô com esse canal de contos. Eu já fiz diversos tipos de conto, de bruxinha, de fadas. Já fiz poesias, de caipira, né? Esses últimos, tirando o último, eu fiz 4 aí com o Zé Bento, né? E o último está sendo muito assistido, que já está em quase 300 ou mais de 300 visualizações. Então isso para mim é muito já, né? Porque eu sendo um canal pequeno, então eu agradeço essas pessoas que estão inscritos, que me acompanham, e eu gostaria que chamar mais inscritos. Você que está vendo esse vídeo, se inscreva, faça esse canal crescer, porque sendo pequeno eu tô com 288 inscritos. Já é uma grande vitória para mim, né? Mas comparando esses canais que tem por aí, né, que tem 2.000, 3.000, 4.000, 100, 200 mil, milhões de inscritos, né? Isso daí é apenas uma gota de água no oceano. Mas para mim tá de bom tamanho, mas eu gostaria que você se inscrevesse, que ajudasse o canal a crescer. Para quê? Qual é o objetivo que esse canal cresça? Para espalhar mais esse conteúdo para as pessoas se divertir, se ter um momento de lazer, né? Então, quanto mais inscrito, mais o YouTube divulga. O YouTube ainda não está divulgando meus canais, os meus vídeos, porque são poucos inscritos. Então, eu mando pelo grupos de WhatsApp, eu mando pro Facebook. Então, essas são para alcançar mais gente. Mas se quando eu tiver mais ou menos aí 1.000 inscritos, aí o YouTube vai se interessar mais, aí vai começar a espalhar meus vídeos. Aí sim vai ter bastante gente que vai me deixar muito feliz. E também outra coisa que deixa o canal mais visível, que o YouTube se interessa para divulgar, é o joinha. Dê um joinha aí também no canal, tá? E assista esse vídeo, esse conto que você está aberto nesse vídeo. Ele é muito interessante, bom divertimento. E muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por ser inscrito e dê o joinha. Tchau! O terror veio do céu. Era uma noite escura e tempestuosa, onde as nuvens se aglomeravam no céu como espectros famintos, devorando a luz das estrelas. O vento sibilava entre as árvores, arrastando consigo uma melodia sombria que reverberava pelas colinas. Na pequena cidade de Lua Negra, um passado sombrio se escondia por trás das paredes de casas antigas e ruas estreitas. Naquela noite fatídica, um avião que sobrevoava a região encontrou seu destino nas mãos cruéis de uma tempestade furiosa. O som agudo dos motores em desespero cortou o silêncio, seguido por um estrondo ensurdecedor que reverberou pela paisagem. A aeronave caiu em chamas, deixando um rastro de destroços e chamas que iluminou o céu noturno. Enquanto os destroços ardiam,
Uma presença sinistra começou a se manifestar nas sombras, alimentando-se da tragédia que se desenrolava. Os habitantes da cidade, mesmo sem entender totalmente, sentiam o peso de uma energia obscura pairando sobre eles. Era como se as almas dos passageiros do avião, agora perdidas e sedentas por redenção, vagassem pelas ruas estreitas e becos sombrios da pequena cidade. Os rumores rapidamente se espalharam entre os moradores. Dizia-se que, durante a noite, as sombras ganhavam vida, sussurrando segredos amargos aos ouvidos de quem ousasse caminhar sozinho. Os céticos tentavam ignorar essas histórias como meras superstições, mas a atmosfera carregada de sombra da lua começava a afetar até mesmo os mais descrentes. Em uma dessas noites, um homem chamado Edgar, recém-chegado à cidade em busca de uma vida tranquila, decidiu desafiar o destino. Sua curiosidade superou qualquer aviso de perigo, e ele mergulhou nas ruas escuras em busca de respostas. Edgar era um cético inveterado, rindo das histórias assustadoras que ouvia na taverna local. No entanto, o destino, com suas mãos frias e invisíveis, estava prestes a desafiar suas convicções. Ao caminhar por uma rua estreita, Edgar sentiu uma mudança sutil no ar. Uma brisa gelada sussurrava pelos becos e sombras dançavam ao seu redor como espectros famintos. O som distante de risos melancólicos preenchia o ar, fazendo arrepios percorrerem sua espinha. Ignorando o medo crescente, ele continuou a se aventurar nas profundezas da noite. Ao virar uma esquina, Edgar deparou-se com uma velha estrada de terra que levava ao interior da floresta que circundava a cidade de Lua Negra. Após uns 700 metros, Edgar avistou uma construção antiga e abandonada, conhecida como o Templo das Sombras. Diziam que ali morava uma entidade sombria, que se alimentava das almas perdidas. A fachada do templo decadente estava dilapidada. Suas janelas quebradas eram como olhos vazios, observando o intruso com indiferença. À medida que ele adentrava a mansão, uma sensação de desconforto aumentava. Os corredores escuros pareciam se estender infinitamente, como se o tempo e o espaço estivessem distorcidos dentro daquele lugar maldito. Sombras dançavam pelas paredes, formando imagens distorcidas e rostos desfigurados que olhavam para Edgar com olhos sem vida. De repente, um som ecoou pelos corredores, um gemido melancólico que enviou calafrios pela espinha de Edgar. Ele hesitou por um momento, mas uma força inexplicável o compeliu a continuar. O som se intensificou, transformando-se em um lamento angustiante que reverberava pelas paredes, como se as próprias paredes lamentassem os pecados do passado. Edgar, determinado a desvendar o mistério, chegou a uma sala escura. Uma luz pálida tremeluzia no centro, revelando uma figura sombria e enlutada. Era uma mulher. Seus olhos sem vida estavam fixos em Edgar. Ela estendeu uma mão esquelética em sua direção, implorando por redenção. Você ouve os lamentos? Sussurrou a figura. As almas perdidas clamam por justiça. O avião trouxe consigo a escuridão, e agora estamos condenados a vagar neste limbo eterno. Edgar, paralisado pelo terror, tentou recuar, mas algo o prendia ali. A mulher sombria continuou a falar, revelando a história trágica que cercava a queda do avião. Parecia que cada alma perdida tinha uma história única, uma trama interligada de destinos entrelaçados. À medida que ela falava, as sombras ao redor ganhavam vida, contando suas próprias histórias de sofrimento e dor. Edgar viu imagens perturbadoras de vidas interrompidas, amores perdidos e promessas quebradas. A cada revelação, o peso da escuridão se intensificava, envolvendo-o como uma teia invisível.
A mulher sombria estendeu novamente a mão, agora implorando para que Edgar a ajudasse a libertar as almas atormentadas. Você é a chave para nosso descanso eterno. Ela sussurrou. Edgar, lutando contra o pânico que ameaçava engoli-lo, concordou em ajudar. Ele não podia ignorar o chamado angustiante das almas perdidas. Juntos, eles começaram a desvendar os mistérios que envolviam a queda do avião e as almas aprisionadas na Templo das Sombras. A investigação levou Edgar a descobrir um segredo obscuro enterrado no passado da cidade. Havia intrigas, traições e segredos guardados a 7 chaves, todos conectados ao avião que caíra. Conforme ele mergulhava mais fundo na trama, percebia que a escuridão que assolava a Lua Negra não era apenas sobrenatural, mas também enraizada nas relações humanas, carregando o peso de pecados antigos. À medida que as revelações se desdobravam, Edgar se viu envolvido em uma teia de traições e conspirações que se estendiam por gerações. Cada pista o conduzia a um novo mistério, enquanto as sombras ao seu redor ganhavam vida, sussurrando segredos sombrios que ecoavam pelos corredores do Templo das Sombras. A investigação revelou que o avião que caíra transportava não apenas passageiros comuns, mas também indivíduos influentes da cidade, cujos segredos podiam abalar os alicerces da sociedade local. Entre eles estava um magnata corrupto, cujas mãos estavam manchadas de sangue de inúmeras vidas sacrificadas em nome do poder e da riqueza. Edgar percebeu que a tempestade que derrubara o avião não era apenas uma obra do acaso, mas uma força sobrenatural que buscava justiça para as almas oprimidas. Aquela força, personificada pela mulher enlutada, buscava vingança contra aqueles que haviam causado tanto sofrimento. Confrontado com a verdade sinistra, Edgar se viu em um dilema moral. Ele precisava decidir se iria colaborar com as sombras vingativas para expor os segredos obscuros da cidade ou se buscaria uma solução pacífica para libertar as almas atormentadas. À medida que ele se aprofundava na investigação, as sombras tornavam-se mais inquietantes. Os habitantes de Lua Negra começaram a sentir a presença crescente do além, mesmo aqueles que inicialmente ignoravam as histórias assombrosas. A cidade tornou-se um caldeirão fervente de medo e paranoia, à medida que as sombras se tornavam cada vez mais tangíveis. Uma noite, enquanto Edgar explorava os arquivos empoeirados da cidade em busca de respostas, ele foi surpreendido por uma sombra imponente que se materializou diante dele. Era a mulher enlutada, agora envolta em um manto de escuridão que parecia sugar a luz ao seu redor. Você descobriu a verdade, disse ela, sua voz ecoando como um suspiro frio. Agora a decisão está em suas mãos. Irá expor a corrupção enraizada na cidade ou permitirá que as sombras se vinguem por nós? Edgar, confrontado com a magnitude das escolhas diante dele, ponderou sobre o caminho a seguir. Ele sabia que a revelação dos segredos poderia causar uma revolta na cidade, mas também entendia que a vingança das sombras traria um preço alto em dor e sofrimento. Em uma noite tumultuada, Edgar convocou os habitantes de Lua Negra para revelar a verdade escondida. A Praça Central tornou-se o palco de uma confissão pública, onde os pecados da cidade foram expostos à luz. Todas as maldades do falecido magnata corrupto, os conspiradores e aqueles que tiveram sangue nas mãos, foram todos expostos e cada um confessou seus pecados perante a comunidade e foram confrontados com a justiça das sombras que os assombravam. Entretanto, mesmo com a verdade revelada, as sombras não encontraram descanso. A cidade estava mergulhada em um caos crescente, enquanto as almas atormentadas ainda buscavam vingança. Edgar percebeu que, para libertar as almas, era necessário encontrar uma solução que transcendesse as confissões. Com a orientação da mulher enlutada,
Edgar buscou uma antiga cerimônia de redenção, uma passagem para o além que permitiria às almas perdidas encontrar a paz. Em uma noite de luar sombrio, a cerimônia foi realizada, envolvendo incensos e cânticos ancestrais. À medida que as sombras se dissipavam, uma calma profunda tomou conta da cidade. O vento sussurrava suavemente entre as árvores, como se a natureza mesma celebrasse a liberação das almas aprisionadas. A mulher enlutada, agora iluminada por uma luz suave, agradeceu a Edgar e desapareceu nas sombras, deixando para trás uma cidade transformada. Lua Negra, antes envolta em segredos obscuros e medo, renasceu como uma comunidade unida pela superação de seus próprios demônios. A verdade havia sido revelada e, embora as cicatrizes do passado permanecessem, a cidade começou a se curar. Edgar, agora marcado pela experiência sobrenatural, partiu da cidade, levando consigo as lições aprendidas. As sombras, que outrora eram sinônimo de terror, tornaram-se guardiãs silenciosas da verdade, lembrando aos habitantes de Lua Negra sobre a fragilidade dos segredos enterrados no passado. E assim, a noite dos destinos entrelaçados chegou ao fim, deixando para trás uma cidade transformada e as sombras que continuariam a vigiar, recordando a todos que a busca pela verdade pode desencadear forças além da compreensão humana.